Olá, meu nome é Márcio Marinho e hoje eu vou apresentar a nossa solução de laudos estruturados aplicado a exames de tireoide. Como eu já disse em vídeos anteriores, as telas de entrada de dados para confecção de laudos elas são 100% especializadas para cada tipo de exame. Então a gente consegue desenvolver uma tela muito limpa, como essa, por exemplo, bem objetiva e totalmente automatizada. Ou seja, existe uma certa inteligência atrás de cada opção dessa, além de cálculos e gráficos, como eu vou demonstrar a seguir. Para se confeccionar um laudo de tireoide normal, eu vou exemplificar utilizando uma ferramenta que nós temos de imagens, onde aqui eu tenho toda a identificação do paciente, todos os dados cadastrais. Então, eu seleciono o paciente em questão e clico no meu botão de laudos. E a tela de tireoide, nesse caso, que é o exemplo da apresentação, é aberta. Se o laudo foi normal, não constatei nenhuma alteração, eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu posso mandar imprimir ou visualizar, que o sistema vai imprimir um laudo. Mais tarde eu vou mostrar, depois eu vou mostrar um laudo, como é que ele fica montado, sem nenhum trabalho, sem absolutamente nada. Se por um acaso, de acordo com o exame, o médico encontrar um Hashimoto 2, por exemplo, eu já tenho previamente informando quais são as características de um Hashimoto 2. Então o sistema, ao clicar na opção do Hashimoto que eu encontrei, por exemplo, o sistema ele já marca as opções que compõem o Hashimoto. Mas é claro que se eu quiser modificar esse exame em específico, eu posso. Ou seja, ele somente está informando com base em padrões já pré-estabelecidos pelas características do Hashimoto, para evitar que o médico tenha que ficar clicando em várias opções para informar as características de um Hashimoto 3, por exemplo. Então, se é um Hashimoto 1, ele clica, se é um Hashimoto 2, então ele modifica de acordo com o que foi encontrado. E, mais uma vez lembrando, essas alterações elas podem ser modificadas a critério do médico, ok? Para descrever nódulos numa tireoide, com a nossa ferramenta é bem interessante, porque diferente de muitas outras ferramentas de laudos, elas não têm um limite para quantos nódulos foram encontrados, ou seja, nós não precisamos nos limitar a 6 nódulos, por exemplo, tendo que dizer o maior medindo ou o maior medindo e ficar limitado a 6 nódulos. Eu informo as características de quantos nódulos forem necessários, quantos nódulos forem encontrados no exame. Então, eu vou exemplificar aqui, por exemplo, um nódulo na região do lobo esquerdo, de grau 1. Olha, observe que ele já mostrou, já selecionou várias características que foram pré-setadas no sistema e que podem ser modificadas, que é de grau 1. Então, se ele for grau 2, grau 2, grau 3, grau 3, grau 4, grau 4. Então, voltando a lembrar, isso pode ser modificado, essas combinações elas podem ser modificadas. Então, aqui eu informei que é de grau 2, porém a natureza era cística, por exemplo. Ou seja, quando eu informo qual é o grau, ele apenas me dá um padrão de um nódulo naquele determinado grau, mas eu posso modificar ele a qualquer tempo, simplesmente dando um clique, ok? Eu posso colocar a medida, devo colocar a medida, e aqui eu vou informar qual é a legenda que eu vou utilizar na hora do laudo para falar sobre esse nódulo. Ok? Então aqui nós temos um nódulo informado para esse exame. Vamos passar para o segundo nódulo. Então eu vou selecionar, vou clicar no botão novo e ele já vai trazer a tela para eu falar sobre o segundo nódulo. Eu posso dizer que foi no lobo direito também, agora de grau 4, porém a forma estava ovalada, ok? E vou informar qual é a figura que eu quero representar. Essas bolinhas são só exemplos. E o médico pode utilizar a figura representativa que ele quiser para caracterizar os nódulos que ele encontrou. Então, segundo nódulo já informado as suas características. Vamos fazer um terceiro agora. Bem, para demonstrar um terceiro nódulo, eu clico em nódulos,
No lobo esquerdo, por exemplo, eu informo, como eu disse, a região, qual é o grau do nódulo que eu encontrei. Lembrando que toda essa automação de opções aqui embaixo são personalizadas, eu posso modificar. Ele diz que o grau 1 geralmente a natureza é cística, eu vou modificar para sólida, a textura é heterogênea, e assim, a posição eu tenho esquecido de informar nos registros anteriores, ok? E aqui mais uma vez eu vou informar qual é a figura representativa desse nódulo. Isso vocês vão entender quando eu visualizar o laudo pronto, ok? Bem, agora vamos falar da cervical, vamos dar um laudo, vamos fazer um exame cervical. Mesma coisa, eu vou informando qual é a região, informo também através de figuras representativas em que localidade eu encontrei, qual é o tamanho, eu posso colocar ele onde eu quiser, posso escrever, eu posso fazer qualquer coisa, colocar setas, ok? Também de forma visual, já está aqui, de forma visual, nós vamos informar, vamos fazer um laudo cervical. Bem, Doppler, também tem algumas opções do Doppler, caso o exame tenha um Doppler. As características dos lobos, direita, tem a dimensão reduzida, os contornos irregulares. Se os contornos estão corretos, eu não preciso informar que eles estão corretos. Isso é uma característica interessante do sistema. Se a textura está normal, eu não preciso informar, não preciso ficar toda hora informando o que está normal. O que está normal eu não me preocupo em nenhum momento do laudo. É importante deixar isso claro e é interessante para frisar bem o porquê que a nossa ferramenta proporciona uma velocidade muito grande. Porque ela é totalmente automatizada. Eu só informo o que realmente eu encontrei, ok? Então, ecogenicidade hipoecogênica, por exemplo, se tiver alguma observação, eu escrevo, caso contrário, ok. E agora, para que o laudo tenha uma apresentação bem interessante, eu coloco os nódulos, de acordo com aquelas representações, eu coloco o nódulo nas regiões onde eu encontrei, para o médico que receber esse laudo, saber exatamente onde estão os nódulos que eu descrevi no meu laudo. Então, os senhores observam que eu já fiz um laudo textual e um laudo visual, e aí o meu laudo está pronto, as bolinhas já estão aqui, ó, observem, tá? O meu laudo já está pronto. Se eu quiser escrever alguma coisa no meu laudo, eu posso escrever, e agora basta eu visualizar o laudo, que o laudo já está finalizado e pronto para ser entregue para o paciente. Inclusive com as imagens, caso a nossa solução de imagens também esteja instalada no computador. Combinado? Então agora eu vou mostrar como fica um laudo patológico pronto, finalizado. Eu estou usando esse laudo como exemplo, eu peguei ele como exemplo, porque ele tem algumas coisas interessantes aqui, ó, 3 nódulos, as bolinhas que nós identificamos quando informamos cada característica do nódulo. Tenho aqui também a imagem que nós usamos, né, para representar visualmente os nódulos na tireoide. Ok? Então é assim que sai o laudo. Vou diminuir um pouco para os senhores verem que realmente a formatação dele é bem interessante. Ok? Então, nós temos um laudo aí totalmente textual e temos também um laudo totalmente visual para que o médico solicitante entenda exatamente o que ocorreu no exame do paciente. Eu vou falar agora de outros recursos, são acessórios, digamos assim, que, por exemplo, é o estudo de caso e o assistente. O assistente, a gente pode personalizar alguns alertas para que, caso ocorram determinadas situações, o assistente nos avise. Então o médico pode criar, olha, quando eu encontrar uma ecogenicidade hipoecogênica e uma morfologia globosa, por exemplo, eu quero que o assistente me escreva aqui o nome de uma determinada patologia. Então são automações interessantes. Agora, o mais importante está aqui. Todas essas opções, todas essas telas, tudo que os senhores estão vendo é 100% personalizável. Ou seja, eu tenho uma tela aqui nessas opções de lobos, por exemplo, e eu quero acrescentar um campo
Então eu posso escrever o campo que eu quero acrescentar, ok? Então, por exemplo, SSS, e esse campo já está aqui, observem ele. Agora eu preciso colocar a localização desse campo. Então, eu vou colocar esse campo na mesma linha dos anteriores, ok? Que é na linha 10, e vou colocar ele um pouco lá na frente, 100. Então, ó, tá vendo? Observe que ele já está aqui. Ou seja, tudo é personalizado. Eu quero colocar um checkbox para informar determinada situação. Eu venho aqui, coloco meu checkbox. Ele já está transparente. Da próxima vez ele vai ficar na cor correta. Coloco cálculo, coloco tudo. Essa tela, por exemplo, o fundo dela eu quero modificar para um rosa. Essas cores de fundo, o tamanho, tudo eu posso modificar. Ou seja, é uma ferramenta 100% personalizável, ok? Não só a tela de entrada de dados, como também o laudo impresso. Aquele laudo impresso, deixa eu ver se ele está aqui, vou abrir ele novamente, ele é 100% personalizável, ele não tem nada que não possa ser modificado, desde o cabeçalho, a marca d'água aqui do lado, papel de carta, rodapé, tudo. Inclusive essa figura pode ser modificada, o médico pode escolher a figura que ele quer utilizar, os carimbos que ele quer utilizar, ou seja, eu estou dizendo que essa figura que está aqui, ela pode ser escolhida pelo médico, ele não precisa usar essa figura, ele pode usar a figura que ele quiser. Ok? Então, essa é uma ferramenta muito poderosa que não há limitação nenhuma para o médico que está utilizando, para os profissionais que estão utilizando. Eles podem personalizar da forma que eles acharem melhor. Ok? Então, eu acho que para um laudo de tireoide, a apresentação já abordou aí os principais tópicos, senão o vídeo acaba ficando muito extenso. Obrigado a todos.